A paz do Senhor, boa noite a todos. É uma alegria poder entrar na sua casa, no seu local de trabalho, aonde quer que você esteja acompanhando nesse momento o Conectados com a Palavra, diretamente da Casa de Oração para Todos os Povos, especificamente na Capela Irmã Estevanato. Estamos aqui para abençoar esta noite de quarta-feira na sua vida com o estudo da Palavra de Deus. Hoje eu vou começar uma série de estudos que vão trazer um alicerce na sua vida para que você possa frutificar em todas as áreas e produzir frutos. Deus deseja, de uma forma muito especial, tocar em você para que você seja um cristão gerador. E nós teremos 9 episódios com o tema Ana, um exemplo de frutificação. Assim como Ana, que representa a igreja, ou um cristão frutífero, Deus quer tocar na sua vida para que você se torne todos os dias, em todas as áreas, principalmente no aspecto de gerar vidas, de ganhar almas para Jesus, um cristão frutífero. Eu quero orar com você e por você nesta noite. Querido Deus e eterno Pai, nós estamos na Tua presença e louvamos o Teu nome. Obrigado, Senhor, por esse privilégio, por essa oportunidade de entrar nesses lares, de repente, Pai, nesse local de trabalho que essa pessoa nos acompanha ou em qualquer outro lugar. Que o bom Espírito Santo possa trazer a revelação da Tua palavra às nossas vidas nessa noite e sobre a vida daqueles que nos acompanham e que a Tua presença, Senhor, possa ser notória sobre este lar e sobre este local, fazendo com que a Tua palavra venha trazer iluminação, fazendo com que a Sua palavra venha trazer clareza ao entendimento, a fim de que em todos os dias e em todo o tempo, esta pessoa, pegando esses ensinamentos, colocando em prática na sua vida, torne-se uma árvore frutífera. Pois a Tua palavra diz, através do salmista, que quando nós meditamos na Sua palavra, nós nos tornamos árvores frutíferas, com as nossas raízes, Senhor Deus, junto às águas que vão produzir as folhas, que vão produzir as flores e o fruto, e nós iremos nos tornar bem-sucedidos em tudo aquilo que formos fazer, porque estamos debaixo da Tua palavra. Nesta noite, Pai, eu quero pedir sobre a vida dessas pessoas que me acompanham, que eles possam ser bem-sucedidos, frutíferos, produtivos, eles possam gerar em todas as áreas da sua vida, porque estão colocando a palavra do Senhor em prática. Peço também que o Teu bom Espírito Santo, sobre a vida desta pessoa, venha trazer, Senhor Deus, uma suficiência de provisão dentro daquilo que ela possa estar necessitando, seja física, seja emocional, seja espiritual, seja financeiro, que a Tua provisão, Senhor Deus, seja uma realidade com a bênção da multiplicação sobre a vida desse meu irmão. Eu os abençoo e creio que teremos um tempo precioso na palavra de Deus, em nome de Jesus. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o Espírito em Joel. Aviva-nos, enche este ambiente. Damos liberdade,
que cai o teu espírito. Enche este ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que cai o teu espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor, aviva-nos, Senhor. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama do teu espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama do teu espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama do teu espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama do teu espírito. Que seja hoje, que seja agora. A terra clama, oh, a terra chama, 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 mais uma vez. Vamos à palavra de Deus nesse momento. Nós estamos na série Ana, um exemplo de frutificação, e hoje é o 7º episódio. Unção liberada pela palavra profética gera produtividade. Eu quero repetir novamente o tema do 7º episódio. Unção liberada pela palavra profética gera produtividade. Te convido a ler o primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 1, o versículo 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1, versículo 17, diz: Então ele disse: Vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Nós percebemos na história de Ana que ela acredita e reconhece a autoridade espiritual e a palavra proferida de Eli sobre a sua vida. Imediatamente ela vai tomar uma postura de crença, uma postura de credibilidade naquilo que ela ouviu por parte do sacerdote, e assim foi fazer. Nós aprendemos, para que possamos frutificar com o exemplo de Ana, que precisamos apreciar, valorizar, acreditar nos homens de Deus, naqueles que liberam palavras sobre nossas vidas para que tenhamos êxitos. Assim, nós poderemos frutificar em todas as áreas da nossa vida. Ana, ela era estéril e debaixo de uma palavra sacerdotal, Deus muda a sua história porque ela crê naquilo que ela recebeu por parte de Eli. O Deus de Israel, disse ele, lhe conceda o que você pediu. Acreditar na palavra de homens de Deus é importantíssimo. Eu tenho convicção e certeza que o maior propósito de Satanás é impedir com que você acredite numa palavra liberada ou numa palavra profética de um ser humano,
de um pastor, de um apóstolo, de um presbítero, de um diácono ou simplesmente de um servo de Deus. Por isso tem muita gente que ainda usa aquele texto de uma forma contraditória, dizendo, maldito o homem que confia no homem. Há muitos homens de Deus que você pode confiar. Há muitas pessoas nos nossos dias que têm uma vida com Deus e liberam palavras verdadeiras sobre as nossas vidas. Isso, basta a gente lembrar que há uma denúncia na Bíblia a respeito de falsos pastores, de falsos mestres, de falsos apóstolos. O que dá a nossa atenção deve voltar é que se existem os falsos, é porque existem os verdadeiros. Então tem muitos verdadeiros homens de Deus que liberam palavras sobre nossas vidas e devemos pegá-las e vivê-las para que possamos desfrutar de uma vida frutífera, gerar aquilo que não foi gerado, como assim aconteceu na vida de Ana. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, o nosso querido irmão Josafá, o rei Josafá, ele nos dá uma palavra que a nossa atenção também deve ser aguçada para aquilo que ele nos orienta, depois dele ter sido alvo de uma palavra profética, de um servo de Deus, que resultou num grande livramento sobre Jerusalém. Então, olha o que diz em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creia no Senhor seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor, e vocês serão bem-sucedidos. Ora, há homens de Deus que você pode ter a sua credibilidade, claro, o seu fundamento, seu alicerce é Deus e a sua palavra, mas Deus tem os seus veículos de propagação desta palavra e da sua mensagem. Esses homens, essas mulheres dotados de um poder do Espírito Santo, falam na autoridade do nome de Jesus e resultam coisas na vida daqueles que submetem. E nós assim devemos crer, acreditar nisso. Nós temos que acreditar naquilo que ouvimos, naquilo que é liberado. Jesus nos ensina muito a esse respeito, sobre que nós podemos frutificar. Há uma promessa de Deus sobre isso, há uma promessa de Jesus liberada, e nós devemos nos fiar na palavra de Jesus. Ele diz em João capítulo 15, versículo 5, eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Precisamos apreciar, trazer para a nossa vida, acreditar nesta palavra liberada de Jesus, que se nós somos os ramos e permanecemos nele, nós daremos muito frutos, ou daremos muito fruto. Nós temos que crer nisso. É uma palavra que foi liberada, vamos acreditar. João capítulo 15, versículo 16 diz, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneçam, a fim de tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Creia nisso. Há uma palavra liberada do próprio Jesus para que você possa viver uma vida frutífera. Acredite, nós temos uma palavra liberada também pelo anjo da igreja, aqui do nosso ministério, a Igreja Brasil para Cristo manda aqui, o pastor Joel Estevanato. Ele tem declarado sobre as nossas vidas esse ano, e nós precisamos acreditar nesta palavra, que vida frutífera é o que Deus tem para você. Acredite nisso. Pegue esta palavra para você, traga ela para a sua realidade, alinhe-se aos princípios de Deus, obedeça a Ele, permaneça na sua palavra, permaneça em Cristo, permaneça no seu amor, para que você possa gerar e ter a produção desta promessa de ter uma vida frutífera. Acredite nisso. O salmista, no Salmo 18, no versículo 44, ele fala uma frase que nós precisamos contextualizá-la na nossa vida cristã. Ele diz assim: bastou-lhe ouvir a minha voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se mostram submissos a mim. Eu quero só destacar essa parte A.
O Senhor está dizendo: bastou-lhe ouvir a minha voz, logo me obedeceu. Acreditar no que Deus está dizendo e falando nesses dias. Acreditar que há uma unção liberada pela palavra profética que vai gerar produtividade nas nossas vidas, se fiar nela, se apropriar nela, fazer como aquele homem, aquele centurião que ouve uma direção de Jesus. Bastou a palavra de Jesus para ele acreditar, para ele crer. Ele creu na palavra liberada, ele acreditou na palavra enviada, e com isso resultou numa frutificação de um milagre na vida dele. Eu quero ler esse texto com você, que está em Mateus, capítulo 8, do versículo 5 até o versículo 13, que dá-nos uma lição de acreditar na palavra de Deus, na sua palavra proferida, na sua palavra liberada, na sua palavra profética, ora revelada pela própria Escritura de uma forma logos, muitas das vezes também revelada de uma forma rema, por homens e mulheres de Deus que são canais de bênçãos na nossa vida e que são dotados do poder do Espírito Santo, que tem uma vida com Deus, que vive uma vida comprometida com o Senhor, e com isso libera palavras que, se apropriarmos dela, podemos desfrutar muita frutificação, produção em nossa vida. Vamos lá, em nossas vidas, vamos lá. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu vou curá-lo. Mas o centurião lhe respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra. Basta uma palavra, e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai, e a outro: venha, ele vem, e ao meu servo: faça isso, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá e seja feito conforme o que você crê, ou conforme você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Na mesma hora, o servo do centurião foi curado, porque ele creu na palavra liberada. Ele acreditou numa palavra profética ainda, e ele toma posse desta palavra, e essa palavra produz um resultado de frutificação no seu servo. Outro exemplo que eu posso dar para você também, dentro desse episódio, desse tema, a unção liberada pela palavra profética gera produtividade, é o exemplo de Daniel. Daniel é um exemplo clássico de alguém que tem uma revelação na Escritura, e através da Escritura, da revelação que ele tem na palavra profética de Jeremias, ele vai se posicionar para que haja um mover de Deus extraordinário para Israel, os cativos que lá estavam retornarem para Jerusalém. Eu quero ler com você a esse respeito. Vamos lá, Daniel capítulo 9, o versículo 2 e 3 diz o seguinte: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco e sentado na cinza. Preste atenção, Daniel, ele estudando a palavra, ele entendeu que havia uma promessa para o seu tempo, liberada pela vida do profeta Jeremias,
que o tempo em que os israelenses ficariam cativos, os judeus ficariam cativos, era de 70 anos. Diante disso, ele entendeu que aquilo era direito para ele e para todos aqueles que estavam à sua volta, os seus irmãos, e ele se posiciona para buscar a Deus, pois ele diz: voltei o rosto ao Senhor Deus, para buscar com oração e súplica. Ele se posiciona para trazer a realidade de uma promessa proferida, uma palavra profética liberada através da vida do profeta Jeremias. Vamos ler esta palavra profética que foi liberada há décadas antes, muito tempo antes, essa palavra é liberada. Isso mais ou menos no ano 627 a 609 a.C. Diz assim, Jeremias, capítulo 25, o versículo 11 e o versículo 12. Jeremias 25, versículo 11 e 12. Jeremias vai proferir esta palavra movido, inspirado pelo poder do Espírito Santo. Toda esta terra virá a ser uma ruína, objeto de horror, e essas nações servirão ao rei da Babilônia durante 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprir os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e aquela nação, a terra dos caldeus, por causa da sua iniquidade, diz o Senhor, farei deles uma ruínas perpétuas. Depois, em Jeremias capítulo 29, o versículo 10, também ele vai liberar esta palavra dizendo, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta para este lugar. O que Daniel entende? Ele estudando essas profecias, ele entende que aquele é o momento, são os 70 anos, e ele se posiciona para materializar aquilo que foi liberado da parte do Senhor. Ô meu irmão, creia nisso, acredite, estamos debaixo de uma palavra profética do próprio Jesus, que diz que nós podemos dar muito fruto, ou frutos, nós podemos frutificar, nós podemos produzir, nós podemos gerar. Ele nos ensinou que o Senhor nos escolheu e nos designou, isso é, nos comissionou para que nós pudéssemos ir e frutificar. Uma vida frutífera, ela é possível, e esta verdade é gerada no coração do anjo da igreja, da nossa igreja local, que teremos o quê? Uma vida frutífera, é o que nós teremos. A vida frutífera é o que Deus tem para você, é o que Deus tem para todos aqueles que acreditam, é pegar esta palavra, trazer para a sua vida, alinhá-la. E depois que você estiver alinhando em uma vida de submissão, de permanecer em Jesus, de permanecer na sua palavra, de permanecer no seu amor, é você materializar esta realidade em todas as áreas da sua vida. O que me chama a atenção é que Daniel, ele é tão estudioso da palavra, que ele se posicionando e buscando a Deus, reconhecendo que esta palavra e essa promessa, essa palavra profética, era direito dele, como de toda a nação de Israel, ele vai se ajustar para que isso aconteça. E Deus, como ele zela para a sua palavra cumprir, Deus, muito tempo antes de Jeremias liberar esta palavra dos 70 anos, Deus já tinha usado aproximadamente há quase 200 anos atrás do período de Daniel, o profeta Isaías, para falar quem seria o instrumento de Deus para liberar esse livramento, a libertação do povo que estava vivendo cativo na Babilônia. Aproximadamente 200 anos antes de o livramento acontecer, antes desse homem que foi um instrumento de Deus para causar o livramento de Israel, Deus usa a vida do profeta Isaías. Eu quero ler com você o texto de Isaías, capítulo 44, o versículo 28, 200 anos antes de este homem que vou citar, que foi o rei do império, ele existir. Isaías libera essa palavra dentro do contexto daquilo que Daniel estava vivendo, debaixo de uma palavra profética. Diz assim: eu digo a respeito de Ciro. Uau! 200 anos antes de ele existir,
Eu digo a respeito de Ciro, dando nome. Ele é meu pastor e cumprirá tudo que me agrada. Digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo seus alicerces serão lançados. O capítulo 45 do profeta Isaías, o versículo 1 também, libera-se uma palavra dizendo: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis e para abrir diante dele os portões que não se fecharão. Ora, ele vivendo dentro desse contexto, Daniel, e ele entendendo o poder da palavra profética, entendendo o poder da palavra liberada, ajustando a sua vida àquilo que Deus estava pronto a realizar, ele começa a buscar o Senhor, ele começa a orar a Deus com súplicas, ele vai fazer uma prática de jejum, ele se veste de pano de saco, ele põe cinza sobre a sua cabeça e posiciona. Quando você se posiciona e quando você crê na palavra profética, quando você crê na palavra do homem de Deus, na palavra revelada, algo acontece. Porque você vai ver em Esdras, Deus liberando e cumprindo esta palavra e o povo retornando. Olha que coisa linda, Esdras, capítulo 1, o versículo 1 e o versículo 2, vai dizer assim, isso 200 anos depois da palavra liberada de Isaías. Olha o que diz: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Glória a Deus, o poder da palavra se cumprindo. Agora, a importância de Daniel, estudar e entender pelos livros a palavra profética de Jeremias e se ajustar a ela, crendo naquilo que Deus falou, usando Jeremias, aí vem esse livramento e o cumprimento da palavra de Deus. Acredite na palavra liberada. Acredite que há uma unção liberada nesses dias sobre nossas vidas. Acredite que nós podemos gerar e produzirmos em todas as áreas da nossa vida, porque esta é a vontade de Deus, porque Jesus deixou claro, explícito, esta vontade maravilhosa. Não permita que Satanás mine a sua mente, para impedir de você acreditar tanto na sua palavra revelada, como também na palavra profética e proferida, através de homens e mulheres que são comprometidos com Deus. Eu sei, existem os falsos pastores, existem os falsos mestres, existem os falsos apóstolos e tantos outros. Existe o que? O joio e trigo, existem as virgens loucas e as insensatas e as sensatas, existe o servo fiel e o servo infiel, mas você tem que se deter não naquilo que é negativo, naquilo que é prejuízo, você tem que se deter naquilo que é positivo, naquilo que te dá lucratividade, se deter na verdade, se deter em homens e mulheres que são comprometidas com Deus, ainda que outros possam estar escandalizando, a gente boa, a gente cheia do Espírito Santo, a gente que está fazendo a extensão do reino de Deus na terra, em que eles estão liberando palavras movidas pelo Espírito de Deus, e as coisas estão acontecendo. Acredite nisso. Há uma unção liberada pela palavra profética que gera produtividade. Ana creu, acreditou, ouviu a palavra do sacerdote Eli e se submeteu a ela e viveu o milagre de frutificação. Você também pode. Creia e acredite nisso. Eu quero orar com você e por você. Querido Deus e eterno Pai, nós estamos debaixo de uma palavra profética nesse ano de 2022, palavra essa que saiu dos lábios do próprio Jesus, dizendo que nós podemos frutificar, e nós cremos nisso, acreditamos que o Senhor tem para todos nós é uma vida frutífera. Por isso, Pai, nós alinhamos a nossa mente à Tua palavra, reconhecendo a autoridade máxima da Tua palavra. Ela é infalível, ela é verdadeira, ela é a Tua
tua boca falando conosco, ela é a palavra sagrada que chamamos de Bíblia Sagrada, Pai. Nós acreditamos nela, como acreditamos também que Jesus é o cabeça da igreja e ele tem um corpo, e nesse corpo ele estabelece o seu governo, e o seu governo ele é feito de homens que exercem ministérios. O Senhor usou Paulo para dizer a respeito dos 5 ministérios. O Senhor disse que há apóstolos, há profetas, há pastores, há evangelistas, há mestres, há pessoas que o Senhor levanta no teu corpo, oh Deus, na igreja, para edificar uns aos outros, para liberar a palavra profética, como tantos outros assim fizeram, com registros tanto no Antigo como no Novo Testamento. Por isso, Pai, nós nos alinhamos, nós vamos frutificar, nós cremos na palavra liberada, nós cremos no ano profético, as coisas mudarão na nossa vida, Senhor. A esterilidade, a terra seca, a sequidão de todas as áreas da nossa vida, elas podem ser transformadas se crermos e acreditarmos. O Senhor mesmo disse que se crermos, se acreditarmos, nós viríamos a tua glória, e nós queremos ver a tua glória nesses dias. Nós queremos ver uma santidade aguçada, crescente no meio da tua igreja, no meio, Senhor Deus, do teu corpo, e queremos ver também, Deus, uma safra imensa de pessoas alcançadas pelo poder do Evangelho, se rendendo ao Senhor e ao teu senhorio, se convertendo ao Senhor. Profetizamos, Pai, frutificação, almas, profetizamos, Senhor, milagres sendo produzidos em várias instâncias, em várias áreas das nossas vidas. Viveremos um avivamento e estamos debaixo desse avivamento, Pai. Abençoa este lar, abençoa esta casa, abençoa esta família que ora comigo agora. Faz deles, Senhor Deus, frutíferos, crendo e acreditando no poder da tua palavra liberada. Eu oro crendo, já te agradecendo, meu Salvador e Mestre, Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe de uma forma rica e abundantemente. Até o próximo programa. Quero convidar a você nesse momento a exercer a sua mordomia através da sua generosidade. Esse é o momento que nós vamos devolver a Deus os nossos dízimos e oferecer a Ele as nossas ofertas. Te convido a ler o texto de 1 Crônicas, capítulo de número 29, do versículo 12 até o versículo 14, onde, através do louvor e oração de Davi, em gratidão pela oferta que ele estava investindo no reino de Deus, juntamente com os líderes da sua época, que nos trazem ensinamentos preciosos. Ele diz assim: riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo, e na tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer e dar força a todos. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e nós só damos o que vem das tuas mãos. Nós precisamos entender que tudo vem do Senhor. Nós só exercemos a mordomia em administrar aquilo que Deus confiou nas nossas mãos. No livro de Salmos, e o Salmo 24, e versículo 1 diz o seguinte: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Tudo é do Senhor, tudo pertence a Deus, e Ele nos confiou para que nós possamos, no aspecto financeiro também, exercer a nossa generosidade. Provérbios capítulo 11, versículo 24 e o versículo 25, Salomão nos ensina: uns dão com generosidade e têm cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. A pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá a sua sede saciada. Duas revelações, através da vida de Salomão, que eu e você entendemos quando exercemos a mordomia com a finalidade da generosidade. O generoso, ele vai ter cada vez mais.
a pessoa generosa vai prosperar. Então, exerça isso com gratidão diante de Deus. Devolva aquilo que não lhe pertence. Devolva os dízimos do Senhor e, com gratidão, dentro da lei da semeadura, oferte, porque você vai desfrutar do cuidado, da provisão de Deus. Provérbios capítulo 22, versículo 9, também diz assim: o generoso será abençoado, porque reparte o seu pão com os pobres. Você quer ser abençoado? Seja generoso, exerça a mordomia. Entenda e aprenda que tudo vem de Deus, como o salmista diz, e nós apenas devolvemos. 1 Timóteo, primeira carta de Timóteo, capítulo 6, versículo 18, quando Paulo escreve essa primeira carta a Timóteo, ele vai falar a respeito das questões materiais, sobre riquezas, e vai orientar a respeito da prosperidade, com generosidade. Ele diz assim no capítulo 6, no versículo 18, na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo: que eles façam bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Repita comigo: generoso em dar e prontos a repartir. Esta é a finalidade. Este é o propósito, por isso somos abençoados. E eu quero te convidar, nesse momento, a exercer isso, a você contribuir com a sua oferta e devolver a Deus o seu dízimo. Eu vou orar com você e por você. Posteriormente vai aparecer na tela para você as nossas contas. Você pode fazer e realizar um Pix. Mande-nos também o comprovante, vai aparecer o telefone do nosso membership. Você pode nos enviar o comprovante. Quero orar com você e por você. Deus, eu quero abençoar a vida dessa pessoa que neste momento vai estar fazendo, Pai, a sua semeadura, que vai estar contribuindo financeiramente de uma forma generosa como um bom mordomo. Senhor, consagre tanto esse dizimista como o seu dízimo e esse ofertante como a sua oferta. Que tudo aquilo que está relacionado, através dessa atitude que esse meu irmão, esta minha irmã, que está fazendo desse momento, todas essas atitudes que eles estão fazendo resultem, meu Pai querido, na ação espiritual da lei da semeadura, de uma lei que não pode ser revogada. Nós abençoamos e declaramos, Senhor Deus, toda a sorte de bênção do Senhor sobre a vida desses nossos irmãos que contribuem em nome de Jesus. Deus te abençoe de uma forma rica e abundantemente. Agradecer a você por me dar a oportunidade de entrar na sua casa através das nossas redes sociais para edificar você através da palavra de Deus. Que Deus esteja abençoando você, sua casa, sua família e que através desse ponto de conexão aonde estão chegando, a graça, o amor e a misericórdia de Deus sejam abundantes sobre você. Até o próximo programa e que Deus te abençoe de uma forma rica e abundantemente.